Então, gente, ousadia e baixo risco é uma estratégia excelente para a gente ir tocando isso aí. É possível ser ousado com baixo risco? É possível. Então, vamos olhar esse slide. Eu digo que, nesse eixo, o risco aumenta. Eu tenho um risco mais alto. Nesse eixo, a ousadia aumenta. Se eu for ousado, uma estratégia diferenciada, e conseguir segurar esse risco, eu tenho uma excelente estratégia para colocar aquele projeto à frente dos demais, ou para conseguir um sucesso com esse projeto. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma iniciativa com a família de empreender. Vamos fazer um empreendimento próprio? Vamos. E a gente quis fazer um evento. Como a gente fez? A gente colocou na ponta do lápis e viu que era super ousado o que a gente ia fazer. A gente estava criando algo novo, era um experimento, até porque de tanto dar aula de empreendedorismo, gestão de projeto, eu falei, cabe a nós também colocar isso em prática e validar nossos modelos. E a gente viu que o nosso modelo ele tinha um alto risco no passado, mas que, hoje em dia, o modelo que a gente estava pensando tinha baixo risco. A ousadia continuava, porque era inovador o que a gente estava fazendo. O público que a gente estava tentando atingir, com a forma que a gente estava tentando atingir, era super novo. Agora, o risco era alto e ficou baixo pelo tipo de organização que surgiu para basear todo o projeto. Então, espaço, antigamente, eu precisava alugar uma sala comercial para fazer aquilo. Hoje tem os espaços de coworking. Então, você aluga por tempo determinado, com o custo adequado, um espaço excelente. Isso diminuiu o risco demais do projeto. Eu não ia me comprometer com aquilo em muito tempo. Da mesma forma, a questão de aluguel de materiais, né, como colocou ali, além da reserva de sala, estava tudo incluso. A venda de ingressos, coisas desse tipo, hoje tem vários modelos que cobram percentuais para fazer. Antes você tinha que contratar uma pessoa. Agora, ainda tem gente no modelo antigo e no modelo novo. Um tem um nível maior de risco e pode também ter um grande sucesso. Foi uma escolha para manter a ousadia e diminuir o risco. Hoje tem muito disso. O próprio MEI, né, forma de começar uma empresa, as pessoas começam com, eu vou abrir um microempreendedor individual, começar a colocar em prática, e a demanda que justifica minha formalização como uma microempresa no futuro, quando eu tiver ganhos próximos de R$100 mil ano. São estratégias de manter a ousadia, diminuindo os riscos. Recursos. Vou falar de uma matriz que me ajuda muito. Eu aprendi isso num curso que eu fui dar na ENAP, e de um autor chamado Max Landsberg. Esse autor, ele teve uma sacada super simples, gente, mas genial. Ele entendeu que tem um eixo que trata da competência e tem um eixo que trata da vontade. Esse eixo da competência, esse eixo aqui, ó, ele está diretamente associado à motivação. Concorda que tem muita gente que tem grande competência e que não está motivado? E tem o contrário também, tem gente que está muito motivado, mas ainda não tem a competência, como a criança que quer dirigir o carro, né? Está motivadão. Aí fala, ainda não dá. E aí, o que eu faço? Essa criança quer dirigir. Quanto menos competência e menos vontade, mais eu tenho que controlar. Então, é aquela parte do projeto que eu tenho que estar em cima, analisando de maneira mais detalhada o que está acontecendo. E dentro da gestão de equipe também. São possibilidades aqui de controle. Por outro lado, o nível de competência aumenta, o nível de motivação aumenta, eu posso dar mais poder, delegar mais. Agora, uma coisa muito importante para usar essa planilha. Ela não categoriza pessoas. Ela categoriza pessoas em situações. O que isso quer dizer? Eu posso estar no quadrante 1 para falar alemão, competência 0, vontade 0. E posso estar aqui, muita vontade, pouca competência para competir nos esportes aí.
A mesma pessoa. Então, cada um de vocês tem que se analisar aqui e analisar o próximo assim, porque você pode ter estratégia de desenvolvimento de equipe com base nisso. Se naquela situação específica, aquela pessoa tem pouca motivação e pouca competência, dirija essa pessoa. Se naquela situação específica, essa mesma pessoa tem muita vontade e pouca competência, oriente essa pessoa para o desenvolvimento daquela competência. E se essa mesma pessoa, em uma outra situação específica, tem muita competência e pouca vontade, estimule essa pessoa e, da mesma forma, se ela tem muita vontade e muita competência, empodere essa pessoa. Então, não se trata de pessoas que se enquadram, né? Não vai começar com, pô, também estava lá trabalhando, aquela pessoa quadrante 1, você já sabe, né? Não, não existe. É assim, naquela situação específica, ela está nas 4, tá bom? Max Landsberg, o tal, né, o nome dele, Tal of Coaching, o tal do coaching, um livro de 1980, se não me engano, 1997, um livro bem antigo. E interessante que eu escrevi um artigo sobre isso e mandei para ele. Olha o mundo como é que está hoje, né? Entrei no LinkedIn, achei e mandei para ele. Ele me adicionou como amigo, não sei se gostou do artigo. Só falou assim, tá bom, legal. O poder do feedback, outro ponto muito relevante, e acho que é um ponto que todo mundo precisa desenvolver, trabalhar. Quem não gosta de um feedback, né? Todo mundo gosta do feedback, mas às vezes é difícil. Feedback é o que é? É comunicar, né, gente? Oferecer informações, né, sobre o que está acontecendo. Agora, é importante dizer o que não é feedback. Então, há uma diferença entre feedback e elogio. O feedback positivo é diferente do elogio. Então, vou dar só uma dica, passar bem rapidinho, sobre alguns modelos. Tem o modelo DESC, para feedback corretivo. Né? Você quer falar para a pessoa que ela tem que melhorar naquilo. Digamos que ela tem um nível de motivação alto, mas ela está com um nível de competência baixo, ou ela tem baixa motivação, seja a situação que for. Como dar um feedback? Aí tem algumas dicas. Esse modelo é, primeiro, descreva o que aconteceu. Fala, olha, aquela planilha Excel que você fez com o telefone de todo mundo, foi super bacana. Todo mundo gostou. Falar a verdade, aí eu vou para a letra E. Facilitou a vida de todo mundo, porque antes a gente tinha que ligar para o telefonista, entrar em contato com as pessoas, agora está tudo na nossa máquina. D, descrevi o comportamento e falei do impacto do comportamento. Depois eu vou para a letra S, quando é o corretivo. Quando é o positivo, eu descrevi e expressei. Quando é o corretivo, eu vou para a letra S. Olha, o que você fez não foi bacana, acho que a gente trouxe problemas aqui para a equipe, as pessoas ficaram até tarde fazendo o trabalho que era seu, porque não foi finalizado, já falei, eu descrevi e mostrei o impacto. Agora eu vou para a letra S. O que é a letra S? Solicite. Pode ver que depois tem um ou sugira. Porque se essa pessoa não te der a ideia de como aquilo pode melhorar, não passar, você fala, que tal, a partir de agora, você entregar de tal forma? Ou passar por tal área antes, ou enviar para tal lugar. E assim, depois a gente passa para a colaboração em cima disso. Bem rapidinho, tá, gente? Isso aí não era nem o tema total, mas gestão de projetos é muito mais pessoas, né? Foco em propósito, do que planilhas e softwares, projects. É muito mais foco no propósito, e tratar com as pessoas para se alcançar isso. Então, eu faço questão de trazer algo sobre motivação de equipes. Então, os pilares do comprometimento em relação ao projeto, ele passa por, primeiro, clareza. A pessoa tem que entender claramente o que foi solicitado, e se ela não entregou, eu tenho que ter clareza no feedback corretivo, e se ela entregou, eu tenho que ter clareza no feedback positivo. Segundo, competência. Se a pessoa não tem competência para fazer aquilo, dificilmente ela vai se comprometer. Ela me coloca numa situação de algo que eu nunca fui treinado para fazer, que eu não tenho o mínimo conhecimento para fazer. E o terceiro, influência. As pessoas têm que poder influenciar o projeto, independente do nível hierárquico. As pessoas têm que ser ouvidas. Se elas não se sentem ouvidas,
dificilmente elas se comprometem com o projeto. E o último, reconhecimento. Aí é um pouquinho diferente. Por quê? Eu posso reconhecer todos da mesma forma? Não. Para alguns, se você der um dia de folga, ele fica super feliz. Para outro, fala, o que eu vou fazer em casa? Agora eu sou obrigado a ficar em casa hoje. Então, o reconhecimento ele tem que ser personalizado. Cada um merece um tipo de reconhecimento. Bacana isso, né? Eu paro para pensar nisso e vejo como é difícil, mas como é óbvio. Não tem como definir um padrão de reconhecimento global numa equipe na gestão de um projeto imenso. O reconhecimento é específico. Para muitos, dar mais trabalho, você acha, estou dando mais trabalho, é um grande reconhecimento. Você está dando para ele a possibilidade, você está delegando a ele responsabilidades. Então, pensem nisso, os pilares do comprometimento para agregar, engajar as pessoas nos projetos. Aqui, gente, era um exercício, mas eu acho que não vai dar tanto tempo da gente fazer. Olha só. Que horas são, por favor, no Brasil? 8h32? 38. Então vai dar. Estou bem como é gestão do tempo, né? Cronograma. Tá. Vamos lá, gente. Daqui a 40 minutos, um cometa irá destruir toda a vida humana na Terra. Ela vai entrar num período de 3 meses de frio e escuridão. Os cientistas acham que a Terra não terá condições de manter a vida humana. Brincadeira aqui, né? Vocês estão seguros num abrigo que os manterá em condições apertadas, mas toleráveis, durante 6 meses, passados os quais poderão sair e tentar viver lá fora. Até onde sabem, vocês são as únicas pessoas do mundo que irão sobreviver. O abrigo tem capacidade para mais 2 pessoas, e as portas só se fecharão quando a capacidade estiver completa. Escolha os outros 2 sobreviventes. Vamos lá? Tânia, bióloga colombiana, 31 anos, especialista de renome mundial sobre a ecologia da Amazônia e os possíveis efeitos de um inverno nuclear. Paulo, 59 anos, viúvo, sofre de reumatismo e tem deficiência auditiva. Maura, 46 anos, divorciada, trabalha num restaurante próximo, tem grande experiência em alimentação. Tiago, malaio, 8 anos, mimado por pais ricos, inteligente e um pouco precoce. Os professores preveem um futuro brilhante para ele. Mário, psicanalista polonês de 57 anos, trabalha com psicoterapia, é deficiente visual. Flávia, paquistanesa, 31 anos, trabalha numa clínica de doenças sexualmente transmissíveis. Tem uma visão liberal da função da mulher e quer que seus filhos tenham uma educação muçulmana. Alice, 27 anos, trabalhou com crianças de todas as idades. Recuperou-se recentemente de uma overdose e ainda está tomando antidepressivos. E aí, gente? Já escolheram os seus 2? Já? Eu dei 3 minutos, foi isso? Não? Eu já escolhi, já. Estou brincando. Não tem gabarito, não. Aqui a gente está simulando algo muito comum, gente. Isso é o dia a dia. Algumas palavras são colocadas propositalmente, para a gente refletir um pouco. Mas a gente vai ver que tem coincidências na escolha. O inverno nuclear vem aí. A gente não vai conseguir sobreviver. E depois a gente tem que tentar sobreviver depois de 6 meses dentro do abrigo. Quem eu preciso ter comigo para tentar sobreviver? Vamos lá? Quem escolheu a Tânia, levanta o braço. Tânia está empregada. Paulo, trabalhador rural. Ok. Maura. Tiago. Mário. Flávia. Alice. Interessantíssimo. A Tânia, eu que estou olhando daqui, foi a mais votada, né? Por quê? A Tânia, a bióloga, foi a mais, né? Numa situação de inverno nuclear, onde eu tenho que sair para tentar sobreviver, a experiência dela vai garantir uma probabilidade, olha para os riscos, né?
probabilidade maior de sobrevivência, pelo conhecimento que ela adquiriu. O fato dela estar numa cadeira de rodas não faz a mínima diferença. Lembrando, a gente não viu ninguém aqui, a foto, a gente só viu esse texto. Vocês concordam comigo que o menino de 8 anos talvez fosse interessante até para que esse grupo lá na frente tenha reprodução, né? Porque ele é novo, né? A médica talvez fosse interessante para a questão de saúde, mas a Tânia, por ser bióloga e pela experiência que ela teve, ela é responsável pela sobrevivência desse grupo. Aí eu pergunto, gente, quando a gente vai numa entrevista, ou quando a gente está num processo seletivo para ocupar um cargo, quem está olhando para a gente, está olhando dessa forma. E aí eu pergunto, como seria as 5 linhas da nossa vida? Quem é você em 5 linhas? Então, não vai dar para a gente fazer agora. Mas eu queria sugerir que cada um fizesse. Porque o que não está nessas 5 linhas, e você quer que esteja, por exemplo, fluente em inglês, não está nas minhas 5 linhas, eu quero que esteja. Você consegue transformar no prazo de 2 anos, 1 ano. Fala, não, eu vou estudar e vou porque é isso. Então, tentem escrever as 5 linhas de vocês, tá bom? A reflexão é maior, esse exercício é super maior, eu diminui muito o número de pessoas, e só para a gente entender um pouquinho como mobilizar a equipe, e como é importante a gente entender quem nos seleciona também, tá bom? Vocês são selecionados nessa lógica, porque, de alguma forma, a sua experiência, a sua bagagem vai transformar a experiência de alguém lá na frente. E, muitas vezes, vai garantir a sobrevivência daquela organização que está te contratando. Já tentou escrever com a mão trocada, gente? Isso é muito importante, né? Já ter tentado, né? Continua tentando, não? Se continuar tentando, vai melhorando. Uma vez eu estava com a minha esposa num cachorro-quente, assim, à noite, e aí chegou um menino vendendo bombom. Aí eu já cheguei, olhei para ele, aquela lógica, eu não compro bombom, porque eu trabalho infantil, e ele já olhou para mim, né? Só que eu não falei isso para ele, lógico, eu pensei, né? Ele olhou para mim e falou, uma mulher tão bonita com um homem tão feio. Eu olhei aquilo, né, e falei, vem cá, né? Vamos conversar, rapaz, né? Porque... E ele bateu um papo com a gente ali, rapidamente. A habilidade de fala, de negociação, ele já desenvolveu, com seus 10, 11 anos de idade, pequenininho. A vida fez com que ele desenvolvesse isso. Quando a gente escreve com a mão esquerda, experimente escrever o seu nome e embaixo escrever assim, Jardim 1. Vai ficar idêntico ao que você escreveu com a mão certa, quando estava no jardim. Ou seja, a vida não solicitou a escrita com essa mão, e ficou igual. Será que, para gerenciar projetos, isso não está acontecendo com a sua comunicação verbal? Com a sua comunicação escrita? Será que você não está com a comunicação verbal do ensino médio, e não foi mais solicitado depois? Fica uma dica para vocês sobre isso. Ou seja, tudo que eu não tenho, eu posso desenvolver. Essa é a lógica para ser um bom gerente. Não é ser bom em tudo, é sempre se aprimorar em cima das lacunas. E é interessante, né? Quem machuca a mão, temporariamente, começa a escrever com a outra, rapidamente escreve bem com a outra mão, né? Isso também acontece com a gente quando busca melhorar em algo que não é do dia a dia. Cronograma, gente, não vamos entrar em detalhes, mas ele é o desdobramento da própria EAP. Então, eu pego a EAP e desdobro dentro do tempo. O primeiro passo é, quais são as atividades necessárias para entregar aquele pacote de trabalho? Então, para simplificar com o exemplo da viagem, que tem mais a ver com o momento e a oficina, comprar a passagem, pesquisar preços, são atividades do projeto. E aí eu vou colocando essas atividades e coloco, antes de comprar a passagem, eu tenho que pesquisar preços. Sequencio, qual vem antes de qual? Na hora de construir uma casa, primeiro eu faço a fundação, depois tijolos, depois reboco, depois acabamento, depois piso. Toda essa lógica de atividades para o desenvolvimento de projetos vai ser sequenciado de forma a criar o cronograma do projeto. E aí eu vou estimar a duração de cada uma delas. Se uma dura 10 dias e ela é necessária para eu começar a próxima, ou seja, eu só posso começar o piso depois que eu acabar a parede, eu coloco uma atividade que começa depois da outra. E aí eu desenvolvo meu cronograma.
Fica aí uma dica para vocês sobre como fazer um cronograma. E aí tem um conceito que todo mundo fala, né? Chega numa reunião e fala, não, mas essa atividade está no caminho crítico. Vamos desmistificá-la? Só que eu podia, com um quadro, montar aqui para vocês esse cronograma de rede, diagrama de rede, em formato de cronograma em dias. Mas só para vocês entenderem uma lógica. O que está no caminho crítico é tudo que, se atrasar, atrasa o projeto. Vamos simplificar assim. Ou seja, isso aqui atrasa, mas não atrasa o projeto, porque eu tenho uma folga. Não está no caminho crítico. Agora, se eu atraso a fundação da casa, porque choveu, eu atrasei todo o projeto da construção da casa. Ou seja, está no caminho crítico.